pode começar pelo jogo, que foi ruim. Não, vamos começar pela entrevista. Talvez seja mais fácil a gente começar pela entrevista e ir voltando um pouquinho no tempo. Da entrevista para o jogo, do jogo para o antes do jogo do protesto, em que envolvia o estádio vazio, né? E aí, do protesto para o clube social, que é o alvo do protesto. Então dá para a gente fazer a escadinha, rapidamente, tentar ser breve. A entrevista, ela teve uma novidade. Ela foi a mais extensa. Ela, em alguns momentos, a gente não mostrou esses trechos, ele pediu para falar em espanhol, para ser mais claro. Essa situação das Copas internacionais, da próxima vez você pode pedir para ele se expressar em espanhol, do que ele quer dizer exatamente. Se ele quer dizer Libertadores ou Sul-Americano. Porque, mal compreendido, da última vez que falou sobre os lesionados, sobre o Oscar, sobretudo, ele fez questão de se expressar em espanhol sobre a situação do Oscar, depois em espanhol sobre a situação do Luiz Gustavo, depois em espanhol sobre a situação do Luiz Gustavo e do Lucas, juntos. Isso não é por acaso. Primeiro porque, como é o cara que fala pelo clube, ele estava tendo dificuldade em ser compreendido. Cara, aspas, ou mais sincero, e ele está na defensiva. Pela primeira vez desde que voltou ao São Paulo. Porque o time dele empacou. Ele perdeu a mão sobre o time, né? Você falou 4 derrotas. Vamos voltar um pouquinho. São 6 partidas, 5 derrotas, 1 vitória, 1 gol marcado em 6 partidas. O técnico perdeu a mão. O time não consegue mais jogar, não consegue mais fazer gols. Há 2 ausências fundamentais nesse período. Não a do Lucas, nem a do Oscar, nem a do Luiz Gustavo, que não são super-heróis, como disse o Crespo. A do André Silva, que a gente falava aqui. Desde que o André Silva saiu, o São Paulo não conseguiu fazer gols. O Luciano emperrou, nenhum jogador que faz dupla com ele consegue se firmar e o ataque parou de funcionar. A criação da jogada, ou das jogadas, ela até continuou sem o André Silva, muito por conta da presença do Marcos Antônio. Agora o Marcos Antônio também não está. O Marcos Antônio, vítima de uma recaída de lesão muscular, com uma barbeiragem da comissão técnica, departamento médico e preparação física do São Paulo, certo? Então o Marcos Antônio já não jogou contra a LDU e não jogou também contra o Ceará. O time perde. E com um time limitado para Dedéu, essas 2 peças que faziam, nós vamos discutir daqui a pouco a falta que faz o Lucas Evangelista no Palmeiras. Imagine o Marcos Antônio no São Paulo. Né? É uma diferença abissal. O time, o Crespo, se perdeu. Me dá uma sensação, e espero que ele lembre disso, daquele momento do trabalho dele no Brasileiro, quando ele saiu lá atrás. O time emperra, ele perde a convicção sobre o sistema, começam a ocorrer várias lesões musculares e o time vai lá para baixo. E começa a disputar contra o rebaixamento. Né? Que, na verdade, Tironi, é aquilo. É a realidade do São Paulo por esse ano. Só que ninguém conseguiu jogar claro com o torcedor do São Paulo até o momento. E o torcedor do São Paulo, se sentindo sacaneado, largou a mão. O Crespo perdeu a mão, o torcedor do São Paulo largou a mão. E largar a mão, eu não acho uma opção, sabe? Eu lamento. Eu parabenizo 12 mil pessoas que foram. É o pior público desde a volta da pandemia. Isso é bem significativo. É chocante. 12 mil pessoas desde a volta da pandemia. Parabenizo os 12 mil torcedores. E acho que os que não foram, eles... e estou vendo muito companheiro São Paulino, influenciador São Paulino, defendendo o Morumbi vazio, o não ir ao jogo, o cancelar o sócio, em protesto contra a direção. Essa é a forma mais fácil de você entregar ainda mais o clube nas mãos da atual gestão. Você saindo do processo, você não indo, você não comparecendo. E você está jogando contra o time. Nessa dificuldade de se encontrar entre, eu miro ser o Palmeiras e não quero ser o Corinthians, que não fez até agora essa tentativa de sanear as contas, o torcedor do Corinthians não abandona o time. Por exemplo. Certo?
Na boa, na ruim, na podre, ele não abandona o time. E é podre, hein? Não é... O Corinthians está podre. Podemos falar assim, está podre. O Vessone fala, o negócio chega a podre. Mas na hora do jogo, na hora da participação, o torcedor do Corinthians não larga a mão. E isso era a coisa mais legal que o torcedor do São Paulo tinha conquistado a partir de 2017. Ele não largou mão. Com presidentes péssimos, diretores péssimos, times ruins, jogadores médios, técnicos incompetentes ou não, o torcedor do São Paulo não largou mão. Então, o que eu vi ontem foi o torcedor do São Paulo largar a mão. Pela primeira vez. Tem um adendo antes de a gente chegar no protesto, porque nós estamos voltando à fita. A direção do São Paulo até agora não soltou a venda de ingressos para São Paulo e Palmeiras. Estou acompanhando aqui. Em outros tempos já estaria vendendo há 3 semanas. Por quê? Deve estar porque eles não sabem o que fazer. Imagino que sim. Se eles não abaixam o preço, não vai ninguém de novo. Porque agora não é o torcedor, o endinheirado, que gosta de ficar no sofá no pay-per-view. Agora é o cara que não tem dinheiro. É esse público que não pode ir na Libertadores, que não tem grana para ir na Libertadores, que vai ajudar o São Paulo, como ajudou as outras vezes. Mas para dar esse passo, eles também precisam entender, os dirigentes, e aí que está a questão, né, Vessone, a cilada, que quanto mais gente, maior o protesto também contra eles. Né? Maior o grito, fora Casares e Casares, etc, etc. Então tem esse dilema para o jogo do final de semana. Antes disso, o São Paulo vai a Fortaleza sem jogador, machucado, suspenso, para jogar contra o Fortaleza. O Vessone falou aqui ontem, São Paulo teria Ceará em casa, Fortaleza fora, Palmeiras no intervalo desse tamanho. E depois, da data FIFA, 2 jogos fora. Grêmio e Mirassol. O São Paulo está saindo com o resultado de ontem da briga pela Libertadores. E precisa encarar isso de frente. Porque ele não tem time para jogar a Libertadores. Ele teve um momento, um agosto muito bom com o Crespo e isso evaporou. Como teve um ou outro momento esse ano nas mãos do Zubeldia. E evidentemente o problema não era treinador no São Paulo. Né? As questões continuam as mesmas. Inclusive as ausências. Agora o Marcos Antônio é uma ausência que também limitou muito a possibilidade de continuidade do Zubeldia. Agora o protesto. Que desta vez uniu a torcida organizada com a torcida comum. Aliás, a torcida comum clamou, cobrou a organizada e a organizada fez o protesto. Durante o jogo também, né, Tirão, que você estava lá, contra o presidente Casares. Essa situação, a gente precisa entender o seguinte, ela é super salutar. Eu acho que o Casares destruiu tudo que ele tinha construído nesses anos e quem dá golpe para permanecer no poder, invariavelmente, no final do mandato, não dá muito certo. Sempre assim, sempre assim. Dá para perceber que é assim. Né? Só que ele contratou uma situação para o São Paulo agora de não poder, em tese, rasgar o plano e assumir atitudes populistas como ele gosta de fazer normalmente. O que ele tem que fazer agora? Resta pouca opção. Jogar mais claro, ele nunca joga claro, que a missão do São Paulo é continuar na primeira divisão esse ano e no ano que vem também, que é o último ano do mandato dele. Nós vamos ter que jogar para não cair com um time ruim em 2026 também. Senão a gente vai quebrar. Fosse essa a frase desde o início, talvez os protestos fossem outros, né? Então tem essa circunstância. E, gente, não adianta imaginar que o protesto é salutar porque ele abala o poder do Casares, cria uma possibilidade de oposição, areja um pouco o terreno muito confortável que ele pisava. Mas o protesto não vai derrubar o Casares. O Casares ainda tem 15 meses de mandato. Isso o torcedor de São Paulo precisa entender também. E o time vai jogar futebol durante 15 meses. Então não adianta, enquanto o Casares estiver no poder, eu não torcer para o São Paulo. Isso não é uma opção. Né? Agora, protestar. Aliás, inclusive, como faz muitas vezes o Corinthians. Na correria das cozinhas dos meus restaurantes, eu sempre procuro escolher produtos. É no clube, é na porta do clube. E não no dia do jogo, porque no dia do jogo você mistura as coisas. Aí você acaba jogando contra o time.
que é fraco demais, que está sem confiança, que está sem jogador. Então, eu acho que essas circunstâncias, aí agora a discussão, o Casares vai demitir o diretor de futebol depois dos protestos para dar uma satisfação ao torcedor. Ele tem dificuldade até de fazer isso, porque se ele vai demitindo gente que ajudou ele a se reeleger, grupos políticos, cada vez ele vai ter mais dificuldade de governar. É emaranhado político que se assemelha a qualquer situação ao nosso país, por exemplo, né? Para quem governa. Então, essa é a circunstância. Eu imagino que nada melhore nas próximas partidas. O fato do time agora ter a próxima partida em casa com um clássico contra um rival que é o oposto seu hoje, que o time ultrapassou, que mira ganhar o Campeonato Brasileiro, eu imagino que alguma coisa para esse jogo seja diferente, em termos de mobilização. Mas fora isso, muito pouca coisa. E, de novo, a pior coisa para o Casares, eu falei isso desde o dia que aconteceu isso, a pior coisa para o Casares seria a saída do Zubeldia. O Zubeldia saiu, o sofá saiu da sala, né? O bumerangue fez assim, assim, e agora o alvo é ele, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente com esse contexto todo. Muito bem, tá então as imagens aí do protesto. Eu estava lá no protesto ontem, fui lá registrar com imagens também, então vi, estava muito torcida organizada, com gritos do Casares, passando pelo Belmonte, pelo Rui Costa, Chapecó, DM e tudo mais, até críticas, protestos contra o sistema eleitoral do São Paulo, sistema de conselheiros. Super e tudo mais. pertinentes, aliás. Tava ali, o protesto foi esse. E quando acabou o jogo também, o primeiro grito foi fora Casares, da torcida organizada, que também se juntou ao protesto da torcida comum. Eu acho que tanto o Marcinho falou da lesão do... Eu também não teria contratado o Oscar, certo? Agora, contratado, a lesão do Oscar é tão ou mais rara que a do Lucas. O cara sofreu uma cama de gato, rompeu 3 vértebras, sei lá o quê. Ele não tem culpa, né? Não dá pra culpar a lesão dele, a do Lucas, ela dificultava pelo estilo de jogo do Lucas, pelos saltos, pela mudança de rotação. A do Oscar, se ele não tiver inteiro, qualquer choque que ele tomar e cair no chão, ele pode sair do campo. Aí não adianta o cara jogar, né? Mais ou menos o que ele explicou em espanhol ontem. Ele falou, ele está treinando, mas ainda com restrição a choque. Eu não posso colocar ele, porque ainda tem dor, ainda tem risco de voltar com a lesão se ele tiver uma queda feia, né? Mas não é Lucas e Oscar somente, né? Eu acho que a questão principal, e aí a dificuldade do Crespo explicar em espanhol ou em português, é a questão dos jogadores mais jovens. E por isso que eu falei no início, quem faz falta hoje não é Oscar e o Lucas, é André Silva e Marcos Antônio. André Silva não volta. Isso o Crespo tem que arrumar a forma de... Né? O São Paulo não conseguiu contratar, tem que arrumar uma forma de, com o Luciano ou sem Luciano, fazer o ataque funcionar minimamente. Para a questão do Marcos Antônio, ele não cita porque foi barbeiragem deles, né? A questão do Marcos Antônio foi muita barbeiragem. Um jogador especial que foi mal cuidado numa semana essencial, né? Então, o que eu imagino para o pós-data FIFA seria o Marcos Antônio podendo jogar, né? Esse é o jogador mais importante do São Paulo hoje, não é o Lucas nem o Oscar. O Lucas, pelo que deu para ver nas 2 partidas que ele disputou, ontem para mim ele entrou fora completamente precipitada no intervalo. Eu acho que o Crespo destruiu o time no intervalo. Ele tem, é o bando que o Vessone falou. Então, você tem total razão. Quando o treinador começa, e isso aconteceu com a passagem dele lá atrás, quando o treinador começa, e aconteceu com o Zubeldia também, pouco antes dele cair. Quando o treinador começa a perder convicção, ao menos na coletiva ele falou: eu acho que com 3 fica mais equilibrado e não funcionou o que eu fiz contra a LDU e Ceará. Pelo menos isso ele reconheceu na coletiva, o que me faz... Esse é o primeiro passo. Crer que só que ele não tem zagueiro para jogar contra o Fortaleza, por exemplo. Então vamos ver como é que vai ser esse equilíbrio. Dos 5 não tem 3 para 4. Então vai ter um Tolói machucou, né? Tolói, zagueiro veterano, jogador veterano, sente.
Musco, Quantos ele tem? Ele tem Só o Sabino tá garantido, né? O Arboleda tomou o cartão no final. Aliás, Bruno Arleu, eu adoro Bruno Arleu, né? Mas tudo bem. Bruno Arleu deu um cartãozinho no final para o Arboleda. O Arboleda tá fora. Tá fora, tá suspenso. O Alan Franco saiu com dores no intervalo. Ainda não é uma certeza. O Tolói saiu no primeiro tempo com lesão e o Ferrarese está machucado. Eita, só tem o Sabino. Um zagueiro. Mas eu acho que a questão aí essa situação, entregar os jogadores, essa é uma questão que o protesto colocava, entregar os jogadores em condição depois da parada. É uma conversa que eu ouço desde o Campeonato Paulista. E nunca aconteceu isso no São Paulo. Você fica sempre, quando o fulano voltar, nesta parada, não aconteceu até agora. Eu não imagino que isso vai acontecer. O que eu acho é que o Lucas, me parece, voltando um pouco, embora totalmente precipitado a colocação dele no intervalo, totalmente equivocado, erro do treinador, me parece estar jogando nesses curtos períodos contra a LDU e Ceará, jogando sem dor. Porque dá para perceber que ele jogava com dor lá de cima. Então ele não tem evitado movimentos que ele evitava. Então talvez ele esteja livre das dores e que agora seja justamente uma questão apenas de condicionamento. Então é isso, galera. Foi um desastre ontem. São Paulo se afunda na crise mais ainda, né, infelizmente. E o Casares foi vaiado, merecidamente, porque ele botou no Instagram, né, peço desculpa porque o São Paulo tá fazendo isso porque precisa melhorar financeiramente. Cadê a prova que tá melhorando financeiramente? Tem que ser transparente, velho. Se não for transparente, vai ser criticado. E com razão. Com razão. Então, bora ver se ele vai ser mais transparente ou não, mas a crítica é justa, a crítica ao time também é justa. É quarta derrota seguida, gente, do São Paulo. São Paulo, pelo amor de Deus, São Paulo nos últimos 5 jogos fez um gol. E tem 35 pontos, hein? Falta 10 pontos aí pra chegar aos 45, tá? Não tá totalmente salvo, não. Comenta aí a opinião de vocês aí sobre o desastre de ontem aí. E é isso. São Paulo se afunda na crise e não tem perspectiva nenhuma de sair daí. Felizmente.